Estamos hoje com o Dr. Rodrigo Todaro, pneumologista, especialista em medicina do sono. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carol. E você? Tudo bem, muito obrigada. Para começar, a gente vai perguntar para o doutor o que seria a apneia do sono. A apneia do sono é uma parada completa do fluxo de ar ou uma interrupção parcial do fluxo de ar através das vias aéreas, né? E isso acontece durante o sono da pessoa. Então a pessoa para, em geral, são 10 segundos, né, de pausas ou mais, e podem ser completas, como eu falei, ou parciais. Então a pessoa acorda várias vezes à noite por conta dessas pausas, ela tem vários despertares e gera várias consequências ao longo do dia, né? Sono ruim à noite, o dia fica péssimo, né? Então por isso que a gente tem que falar sobre isso. Doutor, e qual seria a causa da apneia? O que causa? Então, tem algumas coisas que levam à apneia, né, Carol? Por exemplo, pacientes que têm idade avançada, né? Por exemplo, pessoas de mais de 50 anos. Existe naturalmente uma flacidez dessa musculatura da faringe, né, com o avanço da idade, e isso tende ao colapso das vias aéreas, gerando apneia. A idade é um fator. Outra coisa, a obesidade. Pessoas que têm sobrepeso, índice de massa corpórea acima de 35, por exemplo, eles têm um acúmulo de gordura na região cervical. Então, isso gera o colapso da via aérea também. Então, a idade, o peso, sexo masculino. O homem tem mais apneia que a mulher. Então, a mulher tem mais insônia, o homem tem mais apneia. Por questões hormonais. Então, a testosterona é um hormônio que favorece o colapso da via aérea, enquanto a progesterona da mulher protege da apneia. Então, na fase da menopausa da mulher, por exemplo, com a queda da progesterona, ela tende a se igualar ao homem na incidência de apneia. Então, o sexo masculino tem mais apneia, porém na fase da menopausa da mulher isso se equivale, isso já se equipara. E alterações anatômicas da pessoa, né? Que aí entra mais na parte, né, dentária de vocês, alterações de mastigação, mordida cruzada, retro e micrognatia, aquele queixinho para trás, né? As pessoas que têm esse tipo de alteração anatômica têm uma propensão maior para ter as pausas, as apneias, né? Então são inúmeras causas. Traumatismo crâniofaciais, né? Traumatismo encefálico, que a pessoa ficou com alguma sequela, tende a ter mais apneia. Então são inúmeras causas, as mais comuns são essas. Entendi, doutor. E quais os riscos que o paciente corre com a decorrência desse problema? Então, a apneia, a pessoa que tem, ela tem um ronco, né, que geralmente vem para liberar as vias aéreas, então tem essa sensação que o cônjuge reclama muito, né, a mulher geralmente reclama do marido, que ele ronca, então é um sinalzinho já de procurar ajuda. Mas a consequência não é maior, essa não é a maior. As principais são por conta das quedas de oxigenação que acontecem. Então, quando tem essas paradas de 10 ou mais segundos, a primeira coisa que acontece a gente chama de hipóxia intermitente. O que seria isso? Seria quedas na saturação de oxigênio. Então, essas quedas de oxigenação, isso leva a vários transtornos metabólicos. A primeira coisa que acontece é a liberação de catecolamina, que é um hormônio que altera a pressão arterial, causa arritmia cardíaca. Então, por exemplo, quem tem apneia tem mais pico de pressão à noite. Então, a pessoa é hipertensa e às vezes tem apneia, a hipertensão dela se agrava, se torna refratária aos tratamentos. Então, tem que precisar 2, 3 medicações para manter a pressão. A arritmia cardíaca está muito ligada à apneia do sono, por conta dessas alterações hormonais e essa queda de saturação de oxigênio à noite. Alterações de hormônio, em geral hormônio da fome e da saciedade, isso é feito à noite, essa regulação. Então pessoas que dormem mal por algum motivo, a apneia é uma delas, elas têm mais hormônio da fome e menos da saciedade. Então o que acontece? Come mais e tem menos vontade de parar de comer. Então a pessoa ganha peso, quem tem apneia do sono, por alterações também de hormonais. Risco de acidente de trânsito, como a gente comentou, pessoa que dorme mal,
tem mais riscos durante o dia por ter dormido mal à noite. Alterações de memória, esquecimento, déficit cognitivo, está muito ligado à apneia também. São várias as consequências, né? Sim. E doutor, como geralmente você faz esse diagnóstico? Existe tratamento? Quais seriam? O diagnóstico a gente faz através de um exame chamado polissonografia. Um deles está aqui, que é o Biologix, que é um aparelhinho portátil que a gente faz na casa do paciente, que são apenas 2 canais, é um oxímetro de alta resolução, que ele consegue captar a taxa de oxigênio da pessoa durante o sono, a frequência cardíaca, tem um sensor de ronco e o movimento. Como a gente capta a taxa de oxigenação dele à noite, existe uma equivalência dessa baixa taxa de saturação de oxigênio com as pausas de apneia. Então esse aparelho foi validado para diagnóstico de apneia, que é esse aparelhinho aqui. E existem outros modelos, né? Existe o aparelho que a gente faz na clínica, Sim. que é o aparelho que a gente chama polissonografia basal, que é tipo 1. Esse é mais completo, esse mede não só a questão da parte respiratória, mas mede também a parte eletroencefálica, que dá para ver se o paciente tem alguma alteração na sua arquitetura do sono, se ele tem alguma alteração de movimentos de perna, se ele tem alguma arritmia, também dá para avaliar nesse exame, que seria em casos mais específicos, pacientes que têm bruxismo, por exemplo, a gente consegue avaliar através da polissonografia completa, que a gente coloca um sensorzinho no masseter, então dá para avaliar isso. É um exame que tem que ser feito na clínica, no laboratório do sono. Sim. Mas o que a gente tem feito mais para detectar a apneia do sono é o portátil, em geral é o portátil. O tratamento, em geral é o CPAP, que é aquele aparelhinho de pressão positiva nas vias aéreas. O CPAP é um aparelho que diminui esse colapso da via aérea, faz com que o paciente não tenha essas pausas durante o sono e as consequências da apneia. O CPAP, em geral, o paciente tem alguns têm mais limitações, outros não. Em geral, quem tem mais apneia do sono tem mais facilidade, porque o dia seguinte dele vai ser outro, usando o CPAP. E os que não se adaptam ao CPAP, que é o tratamento padrão, ouro, que a gente fala, tem outros recursos. Um deles, que é o aparelho de avanço mandibular, né, que geralmente é um dentista especialista do sono quem faz. Existem cirurgias também, uma delas é a cirurgia ortognática, que um cirurgião bucomaxilo pode fazer. E você já traciona a mandíbula, abre o espaço da via aérea, reduz as apneias. Cirurgia de obesidade, pessoas que não conseguem perder peso, fazem a bariátrica, perdem peso, melhora a apneia. Então são inúmeros tratamentos para isso também. Mais específico, né? Muito bom. Muito bom. Doutor, hoje gostaríamos de agradecer a sua presença. Muito obrigada por todo o esclarecimento. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Foi um prazer todo meu. A gente preparou uma lembrancinha. Obrigado, Carol. Obrigada a você, doutor, por todo o